Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. Que bênção, né, irmãos? Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, mesmo assim, nós nos alegraremos no Senhor. Profeta Abacuque. Que Deus possa realmente conduzir-nos nas nossas vidas, apesar das lutas e tribulações, que todos teremos que passar, sempre firmes no Senhor e na força do seu poder. Convido a amada igreja para abrir suas Bíblias no Salmo 139. Leremos apenas os versículos 23 e 24. Salmos 139, versículos 23 e 24. Texto sagrado que nos fala sobre a ação de Deus na vida do povo dele, como o Senhor realmente trata conosco, como o Senhor realmente nos conduz em seu santo e bom caminho. E muitas vezes, irmãos, nós não compreendemos o agir de Deus. Muitas vezes, como foi falado aqui no louvor, nós não entendemos. Mas lembre-se das palavras de Jesus para seus discípulos. O que você está passando agora, você pode até não entender agora, mas você entenderá depois. Fique firme na fé. Fique firme na confiança que o Senhor está cuidando de você. Salmo 139, 23 e 24. Mesmo sentados, mas com toda reverência, vamos ler a uma só voz, irmãos, por favor? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Meus irmãos, no dia 1º de junho, nós estivemos nesse texto, nesse capítulo de Salmo 139, não sei se os irmãos se lembram. Hoje nós falamos sobre a onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Uma mensagem de um cunho um pouco mais teológico, um pouco mais profundo, voltado para a doutrina da soberania de Deus. Mas esse salmo, irmãos, tem muito mais conhecimento e mensagens, e eu tenho então essa segunda mensagem. Então essa é a segunda mensagem do Salmo 139, sob o título O Deus a quem servimos. E aqui, irmãos, o Deus a quem servimos, nós vamos destacar que Ele nos sonda, nos conhece e nos guia. Meus irmãos, nosso Deus é tremendo. Nosso Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. É criador de todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez da palavra de Deus. Mas ele não só criou e deixou o mundo assim, de qualquer jeito. Não, ele cuida do mundo. Ele é mantenedor da natureza, mantenedor das leis da natureza, mantenedor da vida das pessoas, mantenedor de tudo que existe. Curiosamente, não sei se os irmãos acompanham, mas um ano atrás, pelo menos, ou mais, tem sido falado bastante sobre aquecimento global e derretimento das geleiras, etc. Pois muito bem, isso é um fato constatável. Porém, de um ano para cá, as geleiras nos árticos têm aumentado. Isso vai, de certa forma, na contramão do que a teoria do derretimento polar fala. Eu percebo claramente a mão de Deus. Deus recriando o gelo. Porque onde não tinha, Deus está fazendo de novo. Não vai, a terra não vai ser inundada num dilúvio novamente, igual falaram, vai ter um monte de regiões aí, vão ser alagadas. Porque a Bíblia fala que até para o mar, Deus instituiu e ordenou limites. E se o mar passa um pouquinho, quem já morou lá no litoral, em regiões de praia, sabe que muitas vezes vem uma ressaca e a água entra em algumas ruas próximas ali. Isso é natural e normal, sempre foi assim. E muitas vezes, irmãos, o que acontece é que o homem está invadindo os limites do mar, mas os limites que Deus estabeleceu não mudam, só mudam se Deus quiser mudar. O fato, irmãos, é que Deus mantém tudo, inclusive a mim e a você. Ele mantém a nossa vida, Ele mantém a nossa existência, a nossa caminhada, nossas forças, nosso pensamento, nosso raciocínio, nossa mente pensante, que é um dos bens mais preciosos que nós temos. Uma mente que pensa, que raciocina, que decide, um coração que sente. Ele nos doou de inteligência, capacidade de decisão, nos deu uma alma imortal e colocou-nos acima de toda a sua criação. O ser humano é chamado de a coroa da criação, porque o ser humano foi o único ser que Deus criou à sua imagem e semelhança. Então, mesmo sendo tão grande, irmão, sendo tão poderoso, Deus se preocupa conosco. Ele não se esquece de nós, Ele não nos deixa, Ele não nos larga para trás, Ele cuida de nós. Confie nisso. Talvez nos momentos difíceis da sua vida,
A sua fé será testada nesse ponto. Será que Deus realmente está cuidando de mim? Irmão, o que você tem que passar, você vai passar. Passe firme segurando nas mãos de Deus. Passe firme orando a Deus e clamando a Deus, porque Ele cuida de nós, na saúde e na doença, na fartura ou na abundância ou na escassez, na alegria ou na tristeza. São os votos, irmãos, que nós também devemos fazer para Deus. Eu estarei contigo, Senhor, em toda e qualquer situação. Não há uma condicional. O Senhor me comprou, sou teu filho, pertenço a ti. Não sou meu, Cristo habita em mim. Não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Esse é o voto do crente, essa é a fé do crente, irmãos. Porque os nossos olhos não estão aqui nessa terra, nossos olhos estão lá na glória celestial. Ainda que tenhamos que passar por qualquer situação, nós passaremos confiados em Deus. Pois bem, irmãos, lá na primeira parte da mensagem, nós falamos acerca do conhecimento de Deus e seus atributos, a soberania de Deus, onisciência, onipresença, onipotência. E nessa primeira parte, irmãos, nós falamos bastante sobre isso. O poder de Deus, a soberania de Deus, o conhecimento de Deus. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a espiritualidade do crente. Eu sempre gosto, irmãos, de fazer esse contraponto. A teologia é maravilhosa. Porém, irmãos, muitas vezes falta o contraponto da ação que nós temos que dar para Deus, a resposta que nós temos que dar para Deus. Do contrário, nós ficamos num ambiente meio etéreo, meio filosófico. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Então, o que eu tenho que fazer? Deus quer que eu faça algumas coisas também, conforme a palavra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Qual é o tipo de comunhão que nós temos buscado ter com Deus? Qual é o tipo de espiritualidade que a gente está vivendo? Como que nós encaramos a soberania de Deus diante das minhas ações? E eu vou iniciar, irmãos, falando aqui do coração. No Salmo 139, verso 23, a Bíblia fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vamos ler juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Amados, é maravilhoso o modo como Deus nos conhece. Ele conhece o nosso coração, nosso ser, de uma forma total, perfeita. Aqui Davi fala do coração, mas se você olhar no versículo 1 do Salmo 139 mesmo, ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Lá no 2 ele fala que Deus sabe onde ele assentava, onde ele levantava, e Deus penetrava os pensamentos dele, esquadrinhando, verso 3, o andar e o deitar, conhece os caminhos dele. Veja, irmãos, Deus nos conhece de um modo perfeito, total. E lá no versículo 13 a 16, o salmista chega a dizer que Deus conhece os nossos dias, que nós nem ainda vivemos, irmãos. Olha que Deus grandioso. Diz a palavra do Senhor aqui, que no versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos quando no culto fui formado. No verso 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Não era nem um feto, nós não éramos nem um feto, não tinha nem formato ainda, era uma substância informe. Deus nos conheceu ali, e no livro de Deus, verso 16, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Deus conhece tudo a nosso respeito, tudo. Ele nos conhece mais do que a gente se conhece, porque às vezes a gente acha que a gente se conhece, e de repente acontece uma situação e a gente fala: meu Deus do céu, eu achei que eu não faria isso, né? Pode ser para o bem ou para o mal, cuidado do lado mal, né? Segura aí, né? Não deixa esse lado ruim dominar. Você percebeu que a coisa está indo mal? Ora, clama a Deus, porque senão você vai conhecer um lado obscuro seu que não é bom. Deixa ele quieto lá, guardado debaixo do sangue de Jesus, né? Debaixo do poder de Deus. Mas talvez tenham qualidades suas que Deus já te deu, que você não conhece. E você vai orando, lutando, batalhando, e quando você consegue vencer uma etapa da sua vida, você olha para trás e fala: meu Deus, como tu és bom. Eu não sabia que eu seria capaz de fazer isso, mas foi o Senhor que me ajudou. Estava conversando esses dias com uma irmã, uma guerreira, e ela falando das lutas dela. Falei: irmã, que bênção, você é uma guerreira, você é uma batalhadora, louvado seja Deus. Ela falou: não, eu não, foi Deus. Não teria acontecido. Foi Deus que te abençoou, mas você lutou, você batalhou, você orou, você clamou, e você foi à luta, minha irmã. Louvado seja Deus, parabéns pela tua vitória. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele mandou que tirassem a pedra. Lembre sempre disso. Jesus não fez a pedra se desvanecer, falou: tirem a pedra. Então Deus sempre quer que nós também façamos a nossa parte, irmãos. Isso é fé em Deus. Meus irmãos, antes de prosseguirmos, é importante ressaltar que esse é um assunto um pouco complicado. Por quê, irmãos? Porque nós vamos falar aqui da mente e do coração, especialmente essas duas áreas. E são áreas um pouco complexas.
Então nós não vamos esmiuçar a fundo o que diz a psicanálise, ou o que diz a Freud ou Jung sobre isso. Jung, apesar que são áreas que eu gosto muito de ler, mas não dá tempo. Isso talvez num momento oportuno, num estudo bíblico, fala sobre emoções e tal, a gente poderá falar. Ontem lá na federação, o presbítero João entrou um pouco nessa área, né? O presbítero João, lá da igreja de Sapopemba, deu uma palestra para os homens, e ele falou sobre trilhas neurais. Trilhas neurais, você pode depois dar uma olhada sobre isso, que é uma teoria da psicologia, da psicanálise, que tem tudo a ver, porque estabelece que nós muitas vezes agimos automaticamente, porque trilhas são formadas no nosso cérebro de acordo com os nossos costumes, com nossas decisões, com as nossas práticas, e esse é um assunto muito sério, muito relevante. Quais são as trilhas neurais que nós estamos seguindo? Elas são estabelecidas pela palavra de Deus? Amém? Porque o mundo está cheio de costumes para tentar impor a nós trilhas neurais de pensamento, de palavras, de reações, de vontades, de desejos e de práticas. Então, irmãos, o desafio é que as nossas emoções e os nossos pensamentos estejam firmados em Deus, controlados por Deus, guiados por Deus, tratados por Deus. Por isso que é um assunto um tanto quanto profundo, e nós não vamos, obviamente, ter como nos aprofundar demais, devido ao nosso tempo. Peço perdão aos irmãos, mas você que quer aprender mais, pode falar: pastor, me manda alguma coisa aí, quero saber mais sobre esse assunto. Pastor, dá um estudo numa escola dominical, pastor, queria saber mais, gasto um tempo lá na IBD, eu prometo que eu vou, e vou ouvir, vou participar, né? Quem sabe você que não vem na IBD se anime a vir. Lá nós temos 50 minutos para estudar a palavra de Deus, e é uma bênção. Muito bem, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala sobre o coração muito, mas muito mesmo. Em Jeremias 17, por exemplo, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Fruto das suas ações, lembre, trilhas neurais. Quais ações que tomamos cotidianamente, costumeiramente? Deus vai dar a paga. Deus vai dar a paga. É preciso que nós busquemos a graça de Deus, o perdão de Deus todas as vezes que nós falharmos, para que essas falhas não cresçam e não nos governem e não nos dominem, porque todo mundo falha. Mas qual é o nível das falhas? É uma falha pequena? É uma falha controlável? É uma falha que você luta contra isso? É uma falha que você já está deixando rolar? Deixa rolar, não estou nem aí, que se dane, não estou nem aí, né? Vai que vai, vamos ver no que vai dar isso aí. Eu fui uma vez aconselhar um jovem que estava usando maconha, conhecido. Falei: rapaz, esse negócio aí faz mal, esse negócio aí destrói neurônios, esse negócio aí vai te deixar com sequelas, tem um bom emprego, você tem família, para com esse negócio. Enquanto há tempo, Jesus pode te salvar. Ele falou: Paulão, eu quero ver no que vai dar, quero ver se realmente vai acontecer isso, porque eu não acredito, acho que não vai dar em nada, então vou continuar fumando. Você acredita num negócio desse? Trilhas neurais, vício, virou um vício. O sujeito já não conseguia mais nem entender os malefícios da droga. E começa às vezes de pouquinho, né? Um costume feio, uma bobeirinha que fala, uma palavra ruim, uma falta de respeito para com o pai, a mãe, com a autoridade eclesiástica, e a coisa vai tomando conta. Cuidado, irmão. Deus diz aqui na palavra que Ele vai dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Agora, troque então a palavra coração do Salmo 139, versículo 23, que nós lemos: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, pela palavra sentimentos, porque os sentimentos estão dentro do coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus sentimentos. Troque pela palavra emoções. Sonda-me, ó Deus, e conhece as minhas emoções. Está dentro do coração. É isso que Deus conhece. Tudo que está aqui dentro de nós. A palavra de Deus, irmãos, nos diz também em Provérbios 25, 28, que como cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. O domínio próprio está ligado diretamente às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Acontece alguma coisa no seu dia a dia, como você tem reagido? Mas, meus irmãos, o coração também é a sede dos nossos desejos.
Coração é onde estão ali as nossas vontades, o que a gente quer, o que a gente sonha, o que a gente almeja. E é bom ter desejos, irmãos. Ter desejos não são necessariamente desejos malignos. Por exemplo, você pode desejar ter casa própria. Acho que esse é o desejo de todo mundo, né? Sair do aluguel, ter casa própria. Os homens principalmente, né? Quando morrer, deixar a casa para abençoada, para os filhos. Eu sempre lembro, meu avô morreu na casa dos 60 e deixou um quintal grandão e uma casa construída. Não era uma casa de luxo, né? Naquela época não usava... Cadê os irmãos que entendem de obra? Ah, tá ali, né? Não se usava nem muito concreto, cimento. Mas era barro mesmo, né? Está lá até hoje. Está lá até hoje. Minha mãe mora lá. O meu pai morreu com 35, deixou uma casa de laje. Irmão, uma casa de laje na década de 60 não era item de luxo, mas era item de quem trabalha duro. Tem foto deles batendo laje lá, quando meu pai ainda era vivo, ele e meus tios. É um sonho, né? O crente sonha em ter uma casa própria, não é errado, é um desejo do coração. Você desejar ter suas contas pagas, andar com o nome limpo, oh maravilha, que bênção, né? Sabia que grande parte da população está com o nome no SPC Serasa? Então, se você tiver com o nome no SPC Serasa, não se sinta um pária da sociedade, você é mais um. Bem-vindo ao clube, né? Clube dos brasileiros devedores. Uma economia dessa como nós temos, é quase impossível não dever, né? Esses juros absurdos que eles estão colocando, e mais impostos. Daqui a pouco nós vamos trabalhar até depois de junho para pagar imposto, que atualmente se trabalha até maio para pagar imposto, né? Atualmente até maio, tudo que você ganha até maio é imposto. Faz um cálculo, você vai ver. Mas daqui a pouco, né, teu irmão ali também entende bastante do assunto. Daqui a pouco nós vamos chegar em setembro, outubro, pagando imposto. Então é quase impossível não ter nome pendurado para ir em algum lugar. Mas faça por onde pagar, conversa com o credor, faz um acordo, explica a situação. Não tenha medo de enfrentar a luta. Mas um desejo de cada um de nós, irmãos, é ter a dignidade. Então, irmãos, ninguém pode esconder isso, é uma realidade, todo mundo tem sonhos e desejos, mas quais são esses sonhos e desejos? Tem pessoas que têm desejos malignos. Enquanto são desejos salutares, ótimo, vamos orar a Deus, porque Ele conhece nosso coração, Ele sabe que aqui dentro tem desejos, tem vontades, sonhos. Mas se os seus desejos são malignos, como por exemplo, ódio, revolta, mágoa, vingança, você tem que ser curado. Você tem que ser curado dessas dores. Você tem que clamar a Deus por cura interior. Senhor, cura meu coração, sara minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, Senhor. Cura meu coração dessas dores, dessas feridas que estão me atormentando. Eu sou teu filho, meu Pai, me cura dessa lepra que é o ódio, que é a raiva, que é a obsessão. Em Mateus 15:19, irmãos, a Bíblia fala que do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Veja, do coração, está tudo dentro da gente. Por isso que eu falei daquele lado obscuro que nós temos que sempre colocar debaixo do sangue de Cristo, porque somos crentes, nós somos humanos, e tem muitas vezes crentes que dão brecha para o inimigo, se enfraquecem na fé e deixam o coração governá-lo. Então não deixe o seu coração te governar, meu irmão. Seu coração tem que ser governado por Deus. Se o seu coração está querendo algo que vai contra a palavra de Deus, você tem que clamar a Deus e dizer: Senhor, alinha o meu coração com a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Senhor, tira de mim esses desejos malignos, porque eles estão me corroendo e eu não quero isso mais. O Senhor é meu Senhor, cuida do meu coração. Talvez esteja faltando só isso, você pedir para Deus. Porque tem coisas na vida cristã, irmãos, que não é no automático. Não é no automático. Tudo tem que ser feito com oração. E Deus responde de acordo com a sua palavra. Deus quer que a gente tenha um coração puro? Sim ou não? Deus quer que a gente perdoe? Então, irmãos, tem que pedir isso para Deus. Tem que clamar a Deus, porque é a vontade dEle. Mas muitas vezes nós ficamos segurando aquilo e não queremos entregar para Deus. Meus irmãos, prosseguindo, nosso tempo está correndo. O segundo ponto que eu destaco aqui, irmãos, sobre essa nossa convivência com Deus, além da sede das emoções, dos desejos, etc., que é o coração, é a nossa mente. O Salmo 139, versículo 23, na parte B, diz assim: prova-me e conhece os meus pensamentos. Essa parte nos leva a pensar na mente. Qual a diferença entre coração e mente? Há uma diferença. A Bíblia fala de alma e espírito. A alma está mais ligada à psique humana.
e espírito estaria então ligado mais ao coração. Mas como eu disse, é um assunto complexo e tão intrinsecamente interligado, que é quase impossível você separar pensamentos de emoções. Mas a Bíblia diz que existe algo que separa, que é a palavra de Deus. Ela é apta para separar pensamentos, emoções, sentimentos, alma e espírito. Deus faz essa separação dentro de nós para nos tratar, para cuidar de nós. Veja como Deus cuida da gente de um modo tão profundo, meus amados. Pois bem, o texto nos assegura que Deus conhece o nosso coração e também os nossos pensamentos, ou seja, a nossa mente. A sede dos nossos pensamentos está aqui, no cérebro, nessa massa encefálica que está ligada ao sistema nervoso central. Porque através da mente nós tomamos atitudes e decisões, nós fazemos as coisas. Nós falamos, nós olhamos, nós pensamos, nós escutamos, nós agimos, nós andamos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós fazemos tudo na vida dessa maneira. É guiado pela mente, o coração participa e Deus nos dá forças através do nosso corpo para fazer as coisas. Mas cabe a nós decidirmos o que nós vamos fazer, o que nós vamos sentir e o que nós vamos pensar também. É nesse espaço, irmãos, da mente que estão costumes, lembranças, imagens lá da nossa existência, da nossa infância. Não precisa falar, mas o que você pensa aí? O que você lembra mais antigo da sua infância? 7 anos, 6 anos? Tem gente que diz que lembra coisa de 4 ou 5 anos de idade. Eu não duvido, né? Tem, né? Alguns flashes assim. É legal esse assunto, né, irmãos? Eu curto muito, acho muito legal, porque faz parte da vida da gente, da formação da gente. E você que tem pequenininhos em casa, saiba que a estrutura mental deles está sendo formada desde a mais tenra idade. Então é importante cuidar disso também, para que quando eles forem adultos, eles saibam seguir o caminho do Senhor. Ensina a criança o caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, o que vai na nossa cabeça? Como vai a sua mente? Como que você está cuidando dessa parte tão importante que é a mente que Deus te deu? Eu destaco aqui, irmãos, algumas coisas. Por exemplo, na nossa mente estão fundamentadas as nossas convicções e opiniões. E esse é um assunto tão sério, mas tão sério, que o mundo, o diabo e o sistema estão de olho na sua mente. Porque se eles controlarem sua mente, eles vão controlar suas decisões. Sejam elas sociais, políticas, filosóficas, ideológicas e até financeiras. Há um bombardeio de propagandas para a pessoa comprar. Cuidado. Cuidado, irmãos. Que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições do mundo, segundo os rudimentos dos homens, e não segundo Cristo, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:8. Cuidado com a sua mente. Então, se você ficar com muita vontade de comprar alguma coisa, faz as contas primeiro. Conversa com a esposa, conversa com o marido, conversa, vê se dá, né? Porque não presta esse negócio de ficar comprando a rodo, a revelia, ser acumulador, ser um fantoche do sistema. Então o sistema fala, compra, a pessoa vai lá e compra. Não, você fala, não vou comprar isso aí, não preciso disso, para quê? Não está dentro do meu orçamento. Eu preciso dar um jeito de gastar menos para guardar, nem que fosse R$50 por semana, ou por quinzena, ou por mês. Se não der por semana, guarda por mês, 50, 100. Por quê? Você não sabe o dia de amanhã, meu querido. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E quando vierem os problemas, é importante que você, pai, mãe, filho, tenha uma reservinha para resolver seus problemas. Isso é básico na economia familiar de todos os lugares, menos aqui no Brasil. Aqui não se fala disso. Aqui fala, gasta, compra mais. Vai para o cartão de crédito, vai para o especial, pega empréstimo. Esse é o sistema querendo prender as pessoas, amarrar as pessoas. E quando você não tiver mais dinheiro para pagar suas contas, você vai fazer? Vai entrar com um pedido de Bolsa Família. Vai ficar dependendo do governo. Até o dia que o governo falar, não tem mais dinheiro para o Bolsa Família. Não tem mais, acabou. Né? Não tem mais de onde tirar imposto, o Brasil está quebrado, acabou tudo. E aí as pessoas vão pedir esmola. Será que é isso que Deus quer para nós? Irmão, preserve o que você tem. Trabalhe, se esforce, mas seja uma pessoa que saiba economizar. Porque dentro dessa parte aqui da mente, o mundo quer nos destruir. Olha o bombardeio, irmãos, que nós temos hoje sobre adultérios. O adultério se tornou comum hoje em dia na sociedade. Adulterar é comum. Fornicação
É comum. Homossexualismo virou até crime falar que é pecado. Aqui ainda pode, né? Mas se alguma pessoa achar que deve processar o Paulo porque ele falou e está na internet, pode processar. Pode acontecer. Na Inglaterra, irmãos, estão prendendo pessoas que estão evangelizando na rua. Talvez isso ocorra aqui um dia, não sei, né? Mas é o sistema querendo parar com a mensagem do Evangelho, porque ela mexe com as convicções. A Bíblia vai direto na base dos pensamentos. Através da fé, Deus muda a mente, a vida de uma pessoa. 1 Coríntios 3,19 nos diz, irmãos, que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Os irmãos, a sabedoria provém da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, a mente também é a sede dos nossos sonhos e projetos. Quais são os seus sonhos e projetos de vida? Você não tem? Tenha, procure ter. Eu já falei de casa própria, falei de dívidas pagas, mas você pode ter outros sonhos. Eu vejo os jovens aí, né? Fico pensando quantos engenheiros, quantos agrônomos, médicos, quantas pessoas aí bem-sucedidas, abençoadas, abençoadoras. Nessa igreja. Assim, irmão, tem que sonhar grande. Eu sempre falo, sonhe com o pico do Everest. Se você não chegar lá no pico, chegar na metade, tá bom. Agora, se você, dali você escala o resto, né? Vamos sonhar. Mas se você falar, não, tá bom do jeito que tá, você vai ser mais um acomodado, mais uma pessoa preguiçosa que não quer estudar. E hoje, irmãos, se nós temos coisas ruins nesse mundo, tem muita coisa boa também. Você nunca viu tanto curso grátis na internet à distância como tem hoje em dia. Se alguém tiver interesse, me procure. Conheço um rapaz que ele estava incomodado com o salário dele, com a empresa que ele trabalhava, e nas férias dele ele foi para cima, estudou Excel, Power BI e um outro lá que eu não lembro agora. São 3 cursos, numa infinidade de cursos grátis que tem hoje para você fazer à distância, com certificação reconhecida. Em menos de 3 meses veio a promoção dele. Mudou de setor. Não mudou de empresa, mudou de setor. Porque ele estudou. É muito fácil reclamar, né? Tá difícil a vida. Quais são os seus sonhos, seus projetos? Você quer conhecer o Brasil? Você tem o sonho de conhecer o Brasil? Que legal, hein? Hoje conversei com a irmã de Recife, né? Falei no Uber, o povo fala tão bem no Recife que eu não conheço, mas eu já gosto de lá. Já gosto de lá, né? Fortaleza também, né? Os irmãos falam muito bem de Fortaleza, João Pessoa. Esse Brasil é lindo, né? Mas isso custa dinheiro, né, irmão? Qual o seu sonho de vida como homem, como ser humano, como cidadão? É dar um futuro legal para os seus filhos, é fazer faculdade, é cuidar dos seus pais, honra teu pai e tua mãe. Quais são os seus sonhos, irmãos, na sua parte emocional? Você que é solteiro, você sonha em se casar? Sabia, irmão, que diminuiu demais o número de casados e está diminuindo cada ano que passa? As pessoas não querem mais casar. Me lembro do início do meu ministério, eu fazia 3, 4 casamentos por ano. Ele virava e mexia, casamento, oh glória. Mas uns anos para cá parou. E Marlene não está aqui, né? Marlene é meu banco de dados. Ela lembra até as datas, né? Nem lembro quando foi o último casamento. Se eu perguntasse para ela, ela falava, foi no ano tal, lá na igreja tal. Eu não lembro. Quer dizer que já faz mais de 4 anos. As pessoas não estão querendo mais casar. É muito caro, é muito problema. Irmão, queira casar, irmão. Esse é um sonho bíblico. Tem que casar, tem que constituir família. Sério. Não dá para viver sem casar. E Deus mandou na Bíblia, crescei e multiplicai-vos. É a ordem de Deus, tem que ter filho. Tem que procurar ter filho. Como vai ter filho? Casando. Né? Isso é um sonho bíblico. Não, eu prefiro ficar solteiro. Irmão, pesquisa sobre isso, irmão. Já existe um monte de gente hoje procurando as clínicas de psicólogos e psicanalistas e terapeutas fazendo terapias por causa da solidão. Isso é um problema. Passou dos 30, 40, meio difícil, né? Mas Deus é um Deus de milagre, irmão. Deus é Deus de milagre. Sério. Desanima não, irmão. Desanima não. Eu estou falando isso porque muitas vezes o pessoal mais jovem, né? Fica, não, irmão. Eu tinha 22 anos, a gente já estava no projeto do casamento.
Casamos, né? Glória a Deus. Cedo vieram os filhos, fomos muito criticados. Vocês são loucos, falavam, né? Aí eu falei, olha, quero ver meus filhos casarem e terem filhos, quero ver os filhos dos meus filhos. Glória a Deus. Irmãos, projetos e sonhos que têm que ser colocados aos pés do Senhor, mas a Bíblia nos ensina a ter sonhos. Leia a Bíblia e você verá os sonhos que Deus quer que nós tenhamos. Um monte de coisa que a Bíblia nos fala. Falei algumas, né? Falei algumas. A dignidade da casa própria, o desejo de ter um lar. Mas a Bíblia nos ensina. O que Deus espera de nós, irmãos, é que a gente dedique a Ele os nossos sonhos e projetos. Você pode ter qualquer sonho, irmão. Você pode ter qualquer projeto de vida. Mas uma coisa que você não pode deixar de fazer é falar com Deus sobre isso. Senhor, eu gostaria muito, Senhor, de realizar isso. O Senhor me permite? Senhor, eu queria tanto conhecer, sei lá, um lugar aí do mundo, do Brasil. Senhor, eu queria tanto fazer tal coisa para ajudar alguém. Senhor, eu queria abrir uma instituição para tirar velhinhos da rua, para colocar uma casa de apoio para idosos, que eu não aguento, Senhor, ver esse monte de velhinho na rua, sem ter onde pôr a cabeça para dormir, pedindo esmola, cheirando xixi, cocô, sem ter um lugar para tomar banho. Que falta de dignidade, Senhor. Mas isso custa dinheiro, recurso, eu não tenho, me ajuda, Senhor. Senhor, eu quero ver esse bairro ganho para Cristo. Senhor, eu quero ver essa igreja lotada, 2 cultos no domingo, tendo que comprar terreno para aumentar o templo, não está cabendo mais de gente. Senhor, eu quero te servir, Senhor. Desperta em mim dons e talentos, Senhor. Eu quero fazer tua obra, quero ganhar almas, quero saber pregar. Senhor, eu quero pregar, Senhor. Quero evangelizar, quero dar estudo bíblico na escola dominical. Irmão, sonha, irmão, sonha. Estava falando esses dias lá no conselho, eu presbítero, mas o irmão, né? Conversando sobre esses assuntos. Falei, irmão, quando essa geração partir, quem que vai cuidar da igreja? Quem que vai ser os presbíteros aqui? É os presbíteros que me perdoem. Quero que vocês fiquem aqui miliando, irmãos. Mas você pensa partir assim, ó. O Eliakim falou, quer saber? Eu vou para Fortaleza. Né? Eliakim ali. Tudo para Fortaleza. O Orlando falou, vou lá para São José dos Campos. Acabou, um projeto de vida lá. Não, sério, tem igreja que em menos de 3 anos precisa eleger 4 presbíteros. Já vi isso acontecer. Quem serão? Imagina o nosso professor, né? Falou, pastor, saiu aqui um curso MBA lá nos Estados Unidos, veio para lá. Que bênção, né? Conheci um que foi para a IBM. Rapaz novão, conseguiu emprego na IBM. Está lá em Nova York. Pode acontecer 1000 coisas. E a igreja, como é que a igreja vai ficar? Então você, meu irmão, que não está atuante, pense, dia 16/8 nós teremos um trabalho voltado para os homens da igreja. Participe desse trabalho, irmão. Que Deus possa despertar dons e talentos na nossa igreja, para que hajam não somente esses líderes atuantes, mas hajam muitos outros, dizendo, eis-me aqui, Senhor. E olha, agora no mês de julho, ontem nos foi comunicado, que vai ter um trabalho de preparação para evangelização, um curso para aprender a evangelizar. Nós vamos trazer mais informações, é mais para o final do mês, vai ser na igreja da Sapopema, um trabalho realizado pela APECOM, Agência Presbiteriana de Comunicações. Irmão, participe, irmão, tira lá 2 horinhas, vai lá. Temos que aprender a evangelizar, irmãos. Olha o tamanho dessa região de São Paulo. Você sabia que nós não temos nada no São Rafael? Não temos nada, irmão, o tamanho de São Rafael. Não temos nada no Iguatemi, nada. Olha o tamanho do Iguatemi, irmão, não é? Sapopemba tem uma igreja, mas olha o tamanho de conquista de Sapopemba. Dá para 3, 4, 10 igrejas. Dá para ter 5, 6 igrejas em cada um desses lugares, sem afetar o trabalho de ninguém. Temos que sonhar grande, irmãos. Olha o tamanho do imperador em volta aqui de nós. Quantas famílias moram aqui? Ainda não deu tempo, mas se Deus me permitir, eu quero fazer um mapeamento do bairro, para a gente planejar um trabalho evangelístico aqui, de porta a porta. Onde puder chegar, nós vamos chegar. E vamos oferecer um Novo Testamento, e vamos oferecer uma oração, e vamos oferecer falar de Jesus. Se de cada 100 casas, uma deixar a gente entrar, glória a Deus. Se de cada 100, 10 deixar entrar e uma aceitar Jesus, glória a Deus, mais ainda, aleluia. Evangelização é assim, irmãos, é quebrar pedra, é arrancar toco, é trabalho difícil, é árduo, mas se nós não formos, Deus vai cobrar de nós. Esse é um sonho salutar.
uma decisão salutar que você tem que fazer, meu irmão. Eu vou servir a Deus neste lugar, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer, não vou recuar, não vou ser um covarde, não vou retroceder, eu vou cumprir a vontade do Pai. E para finalizar, irmãos, vamos ler Mateus 6,33. Nós vamos encerrar por aqui, e depois você poderá ir lá no link que eu vou pôr no grupo da igreja e terminar de ler, porque nós temos um horário e hoje nós temos Santa Ceia, mas eu creio que o recado já foi dado. Mateus 6,33, e depois nós vamos voltar lá no Salmo 139, o último versículo. Mas em Mateus 6,33 está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, nós temos sonhos, temos desejos, temos pensamentos, e a palavra do Senhor nos diz que o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor conhece o nosso pensamento. Irmão, não deixe as frustrações dominarem você, por favor. Todo mundo tem frustrações, todo mundo. Queria fazer algo, não conseguiu. Queria chegar num ponto da vida, não conseguiu. Não fica assim, querido, não. Agradeça a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Deus é soberano, Ele conhece tudo, Ele está cuidando de você. Como foi falado hoje no louvor, tem coisa que a gente pede para Deus, Deus fala: não é para você ficar triste. Dá um glória a Deus, porque Deus está te livrando de algo, meu querido. Deus está te livrando de algo. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo será acrescentado na sua vida. Porque Deus conhece os pensamentos e os desejos do coração e da mente, mas não é para nos fazer ficar tristes. Não vou dar isso para ele não. Ele conhece para nos abençoar, porque Ele sabe que tem coisa ali que se a gente for fazer e Ele deixar, nós vamos nos dar mal, nós vamos entristecê-lo, nós vamos nos afastar dele. Então Ele fala: não, filho, isso não, filho, você vai se machucar nesse caminho, não vou deixar não, porque eu te amo, filho, eu quero você comigo, senão você vai cair nas garras do diabo. Entende, irmão? E no final do Salmo 139, no 24, diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos terminar com essa oração? Vamos pedir isso para Deus agora? Mas tem que ter coragem. Você tem coragem de falar para Deus: Senhor, vê se tem alguma coisa aqui dentro que o Senhor não quer, tira de mim, eu entrego para Ti, guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos ficar de pé para orarmos? Irmão, quanta coisa que mexe com a gente, não é? Falou do coração, falou das emoções, mexe com a gente, mexe com a cabeça de todo mundo. Fala com Deus aí, vai, entrega para Ele aquilo que vem na sua mente. Fala: Pai, eu consagro a Ti, eu dedico a Ti meu pensamento, minha mente, minhas emoções. Eu peço que o Senhor tome conta de tudo em mim, para que tudo que é em mim reflita a Tua glória, conduza-me a Tua glória, para que tudo que é em mim seja Teu. Eu entrego a Ti, eu peço Tua bênção, ó Pai. Vai colocando em pensamento aqueles sonhos que não deram certo, irmão, e fala para Deus: Senhor, se não era para ser amém, seja feita a Tua vontade, mas me mostra qual é a Tua vontade. Você que é solteiro, solteira, pede para Deus com fé: Senhor, prepara alguém crente, legal, trabalhador, trabalhadeira, responsável, fiel a Deus, uma pessoa para passar a vida inteira, uma pessoa para ficar velho junto, uma pessoa para morrer um do lado do outro, seja quem for primeiro, mas estar junto até o final, construindo um sonho, um lar, uma família. Você, meu irmão, que sonha de ver essa igreja ganhando almas, que tem orado por pessoas, coloque eles diante de Deus agora também. Pai, enche a igreja, Pai. Oh, Pai, como um imã espiritual, traz as almas perdidas. Com o Teu poder, ó Espírito Santo, acrescenta dia a dia os que serão salvos. E levanta, Pai, um batalhão de guerreiros evangelizadores, de homens e mulheres que não temem falar de Jesus, que não tem medo, não tem vergonha, não tem receio de falar da salvação, mas que estão aptos para ganhar almas, para encontrar os eleitos de Deus, para achar aqueles que o Senhor já separou para o Senhor, que basta apenas alguém ir lá buscar eles, porque eles já são Teus, já foram escolhidos, já foram separados. Oh Pai, ajuda-nos como igreja neste lugar a sermos bênção na vida das pessoas, mas Pai, ajuda-nos também a entender que basta buscar o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Senhor, nós entregamos a Ti agora tudo,
Vê se em nós algum caminho mau, Senhor. Vê se há alguma coisa que o Senhor não quer. Se tem alguma coisa que te desagrada, Pai, tira de nós. E guia-nos pelo caminho eterno, Pai. Para a tua honra, glória e louvor nós clamamos a Ti. E agradecemos em nome de Jesus.